Fala galera, aqui quem tá falando é o Bernardo. E hoje a gente vai estar falando sobre o personagem mais odiado da série do Diário de uma Banana. Existem muitos personagens da franquia Diário de Banana que tiveram apenas algumas aparições e depois acabaram caindo no esquecimento, desde o cachorro do Greg do livro 4 para o Maddox do livro 11, ou até mesmo alguns familiares, como o tio dele. Mas a questão é que esses personagens nunca desaparecem por completo, porque... Ó, o primeiro ponto é que ele tá certo, tá? Alguns personagens que nunca mais vão aparecer é que nem o tio dele, né? O tio dele que casou muitas vezes, né? Ele que não lembra. Desde o cachorro, existem muitos personagens da franquia Diário de Banana que tiveram apenas algumas aparições e depois acabaram caindo no esquecimento, desde o cachorro do Greg do livro 4 pro Maddox do livro 11, ou até mesmo alguns familiares, como o tio dele. Mas a questão é que esses personagens nunca desaparecem por completo, porque eles sempre voltam a aparecer. Sim. Outro é o Chuchu. O Chuchu é lá do quarto livro, no personagem principal praticamente. E ele simplesmente aparece, né? E no fim ele vai pra casa da avó do Greg. E ele fica lá. Em todos os livros, como no quinto livro, ele aparece de novo. E adiante, eu não sei se ele aparece mais, tá? Tô no 10º livro ainda. Outros livros, como uma piada ou como parte da história. Isso é muito legal. Como o tio dele, o tio Gary, ele não aparece mais no 7º livro. A partir do 7º livro ele não aparece. Ele é apresentado no 5º livro, no 6º não aparece, no 7º é a última vez que ele aparece. O Chuchu é a mesma coisa. Ele, no livro que eu acho que ele aparece 4º, 5º, eu não sei se ele aparece mais. Eu já li do 1 ao 10, e por enquanto ele não aparece mais. Mas vamos dar play aqui de novo. Quando esse não é o caso, eles acabam tendo um destino definido. A gente nunca mais ouviu muito sobre o tio do Gary depois do 7º livro, mas é porque ele se mudou da casa do 7º. Sim, isso é verdade. Eu acho isso bem legal. Que tipo, ele não desapareceu do livro, mas não da franquia. E foi morar sozinho. O cachorro foi morar com a avó deles. E o Maddox nunca mais conversou com o Greg. E esse personagem aí que ele acabou de falar eu não conheço. Eu acho que eu não conheço. Tá? etc. A gente sabe o que aconteceu com esses personagens. Eles ainda existem, eles ainda têm vida dentro da história, mesmo que eles não apareçam tanto quanto antes. Mas e quando esse simplesmente não é o caso? E quando o Jeff Kinney criou um personagem tão universalmente detestado que ele foi completamente apagado do universo, como se ele nunca tivesse sido criado em primeiro lugar? Esse é o caso do porco, o animal de estimação que foi tão odiado pelos leitores do livro que deixou de existir. Um bom início da história, realmente. O Gramilos. Mas primeiramente, quem é o porco? No 9º livro da série, o Greg e a família dele decidem fazer uma viagem de carro pelo país, passando por um monte de cidades do interior, e uma dessas paradas, eles acabam caindo em um festival regional, mas a principal atração desse festival era um concurso para ver quem conseguia acertar o peso aproximado de um leitão. E no fim o pessoal achou que não seria uma outra coisa, tipo um espeto. No livro tá falando que o Greg, né? O Greg não. Na hora que ganha descontos de manteiga e no descontos de barras de manteiga. Entre todo mundo na plateia, o único que conseguiu foi o Manny. O que até parece ser interessante, mas adivinha qual que era o prêmio do concurso? Um porquinho de estimação. E esse foi o começo do fim. Desde o primeiro momento, a família do Greg não queria o porco de jeito nenhum. E eles tentaram recusar ele várias vezes. Mas as pessoas do festival simplesmente obrigaram eles a levar ele pra casa. E sem saber o que fazer, eles levam o porco junto com eles na viagem de carro. E não demora absolutamente nada para que ele comece a causar problemas. Desde começar a revirar a comida que eles tinham deixado no carro, até impedir que eles consigam achar um lugar pra dormir. Até porque não é surpresa pra ninguém que 99% dos hotéis que existem não deixam você hospedar um porco. Isso é lei. Isso é lei. Desculpa aí se eu tiver com a voz aí soluçando, que eu tô com soluço. Coisa, não é mesmo? Mas não é só isso que o porco fez. Ele também completamente destruiu um quarto de hotel, tentou pular da janela de um carro em movimento e depois mordeu o dedo do Greg, que precisou ser levado ao médico. Esse porco, ele é muito problemático. Em um ano livro, vou ler o 10º depois de gravar esse vídeo. E eu já vi que
vai citar ele. Mantenha em mente que isso tudo aconteceu em menos de 30 páginas. Depois Então, eu de já tudo li, isso, nossa, ninguém mais da realmente. família do Greg estava aguentando o porco. E eles decidiram doar ele pra uma fazendinha. Eles doaram, Eu mas no queria muito, fim não. muito que esse fosse o fim da história desse bicho. Porque se fosse esse o caso, ele já teria sido incômodo. Mas pelo menos a gente não teria que aturar. No fim do livro, eles voltam buscar o Sim. porco. Realmente. E tem uma coisa que também tava me falando, que o Manny é um psicopata. Só que nesse livro, ele simplesmente fala espanhol, sendo que ele nunca aprendeu espanhol. E o guri tem 3 anos de idade. Então ele é praticamente um psicopata ou um sociopata. Igual o E Greg. levam ele pra casa. E assim foi criado um novo membro da família Heffley, o porco que não tem um nome específico. Não pense que nos próximos livros que ele aparece, ele vai ser melhor do que eu falei até agora. Porque a única e exclusiva função dele nas histórias é causar problemas. E muitos problemas. E esse é um dos principais motivos dos próximos livros que ele nessa aparece, ele vai ser chupeta melhor aqui, do que ó. eu falei até agora. Porque a única e exclusiva função dele nas histórias é causar problemas. E É muitos que ninguém tinha entendido direito o que era isso. Mas no vídeo, a gente vê que o pai, né? O pai do Greg, ele compra a chupeta do Manny, parecida da outra que ele usava. E o Manny só conseguia dormir na viagem com uma chupeta. Ele comprou essa chupeta no posto, que é meu, né? De qualidade suspeita e parece um dente tudo podre. Simplesmente ele dorme, o porco também. problemas. E esse é um dos principais motivos pela qual o porco é tão odiado. Em nenhum momento que ele aparece, ele ajuda a história a progredir de forma Sim, significativa. realmente. O motivo da existência dele é ser uma inconveniência, que só causa problemas. Em nenhum momento o porco forma algum Essa foto tá lá no pôster quando você ganha do 1 ao 10. Eu tenho esse pôster. Eu vou colar tipo na de parede. conexão com alguém, além do Manny, ou tem um momento que ele sirva pra alguma coisa. De fato, esse é o caso de muitos outros personagens do livro, como o Roderick. Nos primeiros livros, o Roderick enchia muito o saco do Greg, e era um pé no saco completo, assim como Realmente. o porco. Mas a diferença entre o Roderick e o porco é que o Roderick tem uns momentos em que ele Sim. é um cara legal. Ele tem momentos em que ele não é um babaca. Ele tem até momentos em que ele tenta ajudar o Greg. Principalmente nos últimos livros, o porco não. Ele é intolerável do início ao fim. Mas a questão é a seguinte: o porco não é o único personagem odiado do Diário de Banana. Existem centenas vários. de outros personagens que também Essa são menina, a namorada do Holly, cara, agora eu tenho insuportável. Eu odiei ela. Por isso que eu odiei o 8º detestados. livro. E mesmo assim eles aparecem de vez em quando. Então por que o porco é aparentemente uma exceção? Por que ele sumiu pra sempre? A minha teoria é de que o porco não parou do Diário de Vamos Banana. aqui, ó. Existem centenas de outros personagens que também são detestados. E mesmo assim eles Aqui, ó. A gente tem essa menina aqui, ó. Essas meninas aqui, ó. O melhor amigo dele. A Holly, que era namorada, era o sonho dela. Essas meninas aqui estranhas. Esse pessoal aqui é tudo muito odiado. A Gabigail aqui e o pessoal ali. São muito sempre odiados. aparecem de vez em quando. Então por que o porco é aparentemente uma exceção? Por que ele sumiu pra sempre? A minha teoria é de que o porco não parou de aparecer nos livros só porque ele era odiado, mas Sim. também porque o Jeff Kinney simplesmente não sabia o que fazer com ele. O Então. porco é um personagem muito estranho. Tudo isso que eu contei sobre o porco pra vocês até agora aconteceu só na primeira vez que ele apareceu. No segundo livro que ele aparece, ele muda completamente. Ele começa a andar em pé, usar uma calça, escovar os dentes e ser inteligente o suficiente pra saber como arrancar uma coleira do pescoço. Segundo as próprias palavras do Greg, é como se a gente tivesse um personagem da Disney em casa. E isso simplesmente aconteceu do nada. No primeiro Sim, livro ele é não só um sabia. porco normal. Ele não sabia fazer nada e no outro livro ele vira assim. E no segundo ele é um Isso animal que eu nem li o 10º livro. Eu só vi antropomórfico esse que vídeo. assiste TV e age como um ser humano. E não tem um meio termo entre esses dois. Não tem uma transição. Ele só vai de um pra outro Sim. do nada. E isso é Em meio outro difícil livro. de você engolir. E mesmo sendo meio estranho de você dizer isso, Diário de Banana é uma série consideravelmente realista. Não tem mundos fantasiosos, não tem varinhas mágicas, não tem bruxas, magos, fantasmas. É simplesmente uma série de livros sobre um garoto que vai para a escola e que não tem amigos. Sim. Mesmo que seja um pouco exagerada, você consegue ver que tem uma conexão bem forte com a realidade. E de repente, Galera, no eu meio vou estar colocando aqui, ó. Ai, vou mais pra frente. ignorando completamente tudo o que aconteceu no Aqui ele tava falando que no 11,
no livro 11 ele volta a ser No normal. livro. Tipo, um E porco olhando normal. para toda a Você criação nem que ele lembra de havia fazer feito tudo. ao longo dos anos, o Jeff simplesmente desistiu de tentar fazer o porco ser um personagem coerente e apagou a existência dele para sempre. No quarto livro, a família do Greg vai fazer uma viagem de avião Aqui, no último de tempo. casa para sempre. Isso é real, eu não estou inventando É, isso. eu E já essa me foi a colocou história isso do mesmo. começo ao fim do que é considerado por muitos uma tentativa falha de criar um... Ah, mas Dramilos, você está errado, porque na verdade ele aparece... Porque, sim, é só um easter egg. É só um Ele não é easter egg. Se foi a minha mencionado em nenhum comunidade, momento todo do mundo livro. achou que Então não, isso não conta. ele Então seria, sim, né? essa foi a história completa do porco. Do início até o fim. Incrivelmente, ainda existem pessoas que criam postagens inteiras na internet só para explicar. Vocês gostaram do vídeo? Então é isso o vídeo, galera. Ficou meio curtinho. Mas é isso, tá? Se inscreva no canal e tchau.